Então, gente, vamos começar a falar um pouquinho sobre a banca Consupan, essa banca que vai fazer Missão Velha, possivelmente vai fazer Barbalho. Cadê os pincéis? Roberto levou? Não, tá aqui. Possivelmente essa banca também vai fazer Mauriti é Urca, né? Urca, que vai fazer possivelmente também Barbalho, que ainda não saiu essa banca, mas a gente está nesse foco com o Supan, não é verdade? Quem vai fazer aqui Missão Velha? Né? Não sabe qual é o dia, mas provavelmente agora vai ser um concurso. Não adianta mais, né, meu filho? 2 vezes que a gente já adiou. Rapidinho, vamos fazer o perfil aqui da banca. Eu já fiz isso aqui no nosso outro encontro. Vamos fazer de novo aqui? Coloque aí, gente, o perfil da banca Consupan. Coloque perfil. Quantas questões é para todos os cargos, gente? São quantas questões? 10. Então vamos colocar aqui, ó, Consupan. Não confunda com a Consuplan, com N no final, tá? É uma banca de nível estadual. Essa aqui é a pobre. Vai falar sobre interpretação e gramática. Em relação a nível médio e nível superior, a única diferença é a linguagem, como ela vai conduzir essa prova. A gente não tem tanta diferença de um lado para o outro. O que a gente vai colocar aqui em relação da Consupan em texto? Coloque aí. Eu já estou fazendo a previsão para vocês. Bote 4 questões aqui. Coloca. 4 questões na prova de interpretação de texto. Professor, podem ser mais? Eu desconfio. Não. É pouco provável que caiam... Fazer uma gambiarra aqui. Não fica melhor? Não, caiu. Oi. Fica bem melhor, né? 4 interpretação de texto. Às vezes 3. A última prova da Consupan que eu peguei tinha só 3 de interpretação de texto. O resto é gramática. Eu sei que vocês torcem para que seja mais interpretação do que gramática, não é verdade? Mas sonhar não custa nada. Custa. Sonhar custa muito caro, tá, gente? Não vai ser assim. Vocês vão abrir a prova lá, terão 4 questões de interpretação de texto. 2 delas falando sobre o próprio texto. 2 do próprio texto, que pede que você leia com atenção esse texto, né? Vai perguntar alguma coisa que esteja debatendo o texto. Pode vir uma crônica, que é um texto narrativo. Eu falei na aula passada, crônica é texto que fala sobre relatos do dia a dia. Vocês estão lembrados? Cronos é o deus do tempo, para quem estuda história, né? Cronos, deus do tempo. Crônica é um fato banal do nosso dia a dia. Se você não sabe, coloque crônica, fato banal do dia a dia. Você foi ali, tomou café, queimou a língua. Isso é uma história, pode ser contado. Ou pode ser uma tragédia, como aconteceu em Juazeiro ontem, vocês souberam disso, né? Um tiroteio num bar, mataram 3 pessoas, até o cachorro saiu ferido. Isso foi uma tragédia, né? Isso pode virar um tema de uma crônica. São fatos que acontecem na vida que podem ser bons ou ruins. Lembre, minha aposta é crônica, tá? Professor, se não vier uma crônica, uma reportagem. Essa reportagem pode ser de opinião, pode ser reportagem, gente, é uma notícia com opinião, tá? É feita em primeira pessoa, ela não tem tanto critério. Pode ser argumentativo. O autor da notícia, que é uma reportagem, ele vai lá e vai interpretar os fatos daquilo que aconteceu, dando a opinião dele. Por exemplo, vai assistir alguma coisa, essas TV News que tem por aqui, não é? Eles falam a notícia e dão a opinião deles. Vocês já repararam? O repórter, né, tem um Leonardo, você sabe quem é? Sim. Muito bom, cara. Ele vai lá e dá a opinião dele depois que ele fala. Isso é um texto jornalístico, reportagem. Agora, se fosse uma notícia, você jamais vai ver uma notícia com opinião. A notícia é relatar o fato nu e cru de forma objetiva. Então, eu estou apostando ou reportagem ou crônica. Não importa, você vai ter que ler o texto inteiro. A última prova da Consupan teve 1,5 folha de texto. Não é comum, tá? Ela não faz isso. Geralmente são textos curtos. Infelizmente, teve um texto enorme. Quem vai fazer para nível superior? Todo mundo, né? Mais provável um texto longo, tá bom? Então, 4 questões. Uma sobre conectores.
Isso aqui é regra para dentro da banca. O que é conector? Vai colocar, por exemplo, o conector porém e perguntar qual é o sentido que ele transmite. O porém, oposição, adversidade. Ou pedir o já que dá a ideia de que, gente? Já que, uma vez que, visto que, causa. Como você não decorou os conectores, analisa o sentido da frase. Às vezes o contexto me ajuda a entender. E outra que possivelmente você vai errar é a de sinônimo. Sinônimo. Não é perguntando o que é um sinônimo. Ela vai colocar uma palavra lá e pedir se você sabe o significado. Já caiu na Consulban a palavra óbice. Óbice. Ninguém que já sabe o que diabo é óbice. É problema. Né? Aí tinha lá a opção A, câncer. Não, gente, não deixa de ser um problema, né? Aliás, um problema quase que sem solução. Então, sinônimo. Eu estou pintando aqui a cara do demônio, viu? É isso aqui, dá um abraço nele. Você precisa se entender com o cão para chegar no céu. E a de gramática? Provavelmente 5 ou 6. Eu vou colocar 6 aqui de gramática. O principal conteúdo de gramática, gente, é sintaxe. Não tem para onde correr. A banca vai cobrar o que é objeto direto, indireto, predicativo do sujeito. Isso cobra demais dentro da banca Consulban. Objeto direto, você vai ver lá a opção. Complemento nominal, predicativo do sujeito. Professor, não sei. Tarde demais. Não, mas você... Não sei. Vamos procurar um jeito para pegar uma base? Se vocês têm um grupo aqui no curso? Não, né? Era bom que fizesse um grupo para fazer, né? Alguém faz e me coloca? Aí todo mundo eu fico mandando as aulas e o material. Uma aula de sintaxe você pega uma base. É 1h30 de aula. Vocês querem? Sim. Pronto, quem é que vai fazer aqui o grupo? Cadê a vereadora? Não veio hoje, não? Pronto, alguém, amigo, faça aí e coloque todo mundo. Pronto. Aí eu vou passa uma lixa e coloca. Pronto, não, agora não, deixa daqui a pouco. Faz. Eu dou um tempinho para passar o telefone. Sintaxe, período composto, outro problema. Período composto, tem alguém aqui das linguagens? De português? Tem uma pessoa, 2 pessoas. Vocês já dominam isso aqui, sabe o que é o período composto, sabe quanto custo isso tem? Né? Período composto é uma das partes mais complexas da gramática e poderá cobrar lá. Para vocês que vão fazer letras, né, linguagens, pesa muito mais, tá? E assim, tem uma vantagem. Quem vai fazer para letras, tanto pega letras no básico como no específico. A gente é privilegiado, né? Na básica tem português. E na específica tem o quê? Português. É uma maravilha, desonesto. Olha, gente, processo de formação de palavras. Processo de formação de palavras é muito comum cair. Tá? Nós temos a famosa crase, que é muito comum de cair lá dentro. Nós temos acentuação, muito comum. E por último, a gente pode colocar concordância. Quando vocês fizerem a prova, eu quero acertar pelo menos 80% disso que eu estou falando aqui. 80% é bom, né? 80% é muito bom. Então, 4 e 6 somam-se 10 questões aqui. Trouxe uma prova da banca para a gente avaliar esses conteúdos e espero que a gente se dê bem. Vou ler com vocês, vou orientar a leitura, aí eu deixo um tempinho, você faz as questões e a gente discute em seguida. O que é que acham? Claro que não tem outro jeito. Vamos. Diz assim o texto. A onda de calor que varreu os oceanos do planeta em 2023 e 2024 deixou cicatrizes profundas em alguns recifes de corais brasileiros. O texto não tem título. Aqui você já vê que ele é de cunho informativo. Vou colocar ali em cima, texto informativo. Texto, pode colocar, informativo. Beleza. Nesse texto informativo, ele tem uma linguagem que a gente vai colocar o seguinte, conotativo, pode colocar, conotação.
O que é um texto conotativo? Ele é muito comum dentro de textos poéticos, textos argumentativos. Texto notícia não pode ter uma metáfora, por exemplo. E a gente já tem uma metáfora aqui, ó. A onda de calor deixou o quê? Cicatrizes profundas nos recifes de coral brasileiros. Me diga uma coisa, gente. Cicatrizes. Existem cicatrizes num coral, num recife? Não, gente. A cicatriz é justamente em seres humanos ou seres ou animais. No Recife, né? O Recife é rocha, é? Ou é um ser vivo, minha gente? Alguém da geografia aí? Eu não sei, não. Desculpe minha ignorância. Biologia. É ser vivo, não é? E é um animal, né? Pronto, ó, tô me retificando aqui, os professores me deram ajuda aqui. Deixaram cicatrizes profundas. Mas a cicatriz é mais utilizada, gente, dentro de um contexto mais ser humano. É uma rocha? Deixa quieto, vamos continuar. Tá bom. Vamos lá. Em alguns recifes de coral brasileiro, grifa cicatrizes e coloca conotação. Faz um círculo e puxa para a conotação, tá? É uma característica humana mais utilizada em seres humanos, vamos dizer assim, não é verdade? A região Nordeste foi a mais impactada. Em Maragogi, no norte de Alagoas, o excesso de calor dizimou quase 90% da cobertura de corais da região. São José da Coroa Grande, no sul de Pernambuco, mais da metade dos corais morreram. Nas outras regiões monitoradas, por outro lado, o impacto foi mínimo, ou até mesmo nulo em termos de mortalidade. Esse texto é informativo, vocês concordam? Não é uma notícia. Ele está muito pessoal, usou uma metáfora aqui de início, mas eu queria falar com vocês em relação à informação. O texto, esse primeiro parágrafo, fala sobre o quê? Qual é o ponto principal disso aqui? Onda de calor. Então, eu vou grifar onda de calor. Isso aqui é já eu lendo o texto em casa, se estivesse fazendo a prova. E colocar o seguinte, ó. TG, tiro de guerra, brincadeira, tema geral. Tá? Pode colocar tema geral. Esse texto inteiro vai falar sobre onda de calor. A gente vai provar isso. E ele está situando aonde, principalmente? No Nordeste. Qual é a cidade que levou mais aí? Maragogi, no Alagoas. 90% da cobertura tiveram problemas. Tá? Em segundo lugar, ele citou São José da Coroa Grande, em Pernambuco, né? Mais da metade dos corais morreram. Eu grifei também, mais da metade. Eu gosto de dados. 90% em Maragogi e mais da metade morreram em São José da Coroa Grande. Os dados fazem parte do primeiro levantamento sistemático já realizado sobre os impactos de um evento global de branqueamento, eu grifei também, sobre os recifes de coral brasileiros. Aí ele vai explicar, gente, aí na frente, ó. Branqueamento é um fenômeno induzido pelo excesso de calor na água do mar, que faz com que os corais expulsem as microalgas fotossintetizantes, chamada de zooxantelas, eu não sei se aí é um X, zooxantelas, me perdoe a pronúncia que eu não sei, que vivem dentro de suas células e produzem grande parte da energia necessária à sobrevivência. Esse texto está se valendo de termos técnicos próprios da área, que é esses zooxantelas ou xantelas e fotossintetizantes. Eu grifei essas duas palavras. A gente pode chamar isso aqui, gente, de jargão. Pode colocar, jargão é com J. Jargão. O que é um jargão? Termos técnicos a determinada área. Os biólogos pegam isso aqui e dizem de boa. Não precisa nem explicar porque eles já sabem. Ou é para saber. Que vivem dentro de sua célula, blá, blá, blá. Quando isso ocorre, grifei o isso. Quando isso ocorre, esse isso, ele retoma um termo anterior. Grifei o isso, não sei como é que está o espaço do material de vocês aí. E coloquei aí anafórico.
Anafórico. O que é anafórico? É quando um termo retoma outro que está antes. A banca pode usar esse nome, anafórico, de antes, anafórico. Agora eu quero perguntar para vocês, quando isso ocorre? Minha pergunta é, isso o quê? O branqueamento. Vocês conseguiriam resgatar, né? Os corais perdem a cor, ou seja, branqueiam. E podem vir a morrer, dependendo da intensidade e da duração da onda de calor, entre outros fatores. O cenário revela, de forma contundente, como as mudanças climáticas não são ameaça distante, mas se referem à realidade que atinge diretamente ecossistemas frágeis e vitais. A perda dos corais não representa apenas um problema ambiental, mas também econômico e social, já que milhares de comunidades dependem da pesca, do turismo, da proteção costeira que esses recifes oferecem. Persistir em um modelo de desenvolvimento que intensifica o aquecimento global é, portanto, escolher conscientemente um futuro de escassez e desequilíbrios. Me diga uma coisa, depois que você leu, esse texto aqui ele não é informativo mais. Você consegue notar que aquele saiu do informativo e partiu para a argumentação? Todo mundo consegue perceber que ele está argumentando? Dizendo que revela, mostrando causas e consequências. Aí eu vou fazer uma chave nesse parágrafo, por favor, e colocar do lado ali, argumentativo. Argumentativo. E se tiver espaço, que eu estou vendo aí que tem, do lado da esquerda, você coloca assim, causa-consequência. A estratégia argumentativa que ele usou foi causa e consequência. Ele disse, se continuar nesse modelo, vai ter escassez e desequilíbrio. Mostrou a causa e consequência. Continuando. Gente, está grande o texto, tá? Não, um pouquinho. Os pesquisadores monitoraram 18 ecossistemas recifais ao longo de quase toda a costa brasileira, distribuídos em Ceará e Santa Catarina, além de 2 ilhas oceânicas, arquipélago de Fernando de Noronha e no Atol das Rocas, que eu não sei onde é, entre agosto de 23 e 24. As observações foram feitas em tempo real, antes, durante e depois do pico de branqueamento, que ocorreu em abril de 24, o ano mais quente já registrado na história recente do planeta, tanto em terra como no mar. Em média, considerando todos os sítios de monitoramento, os corais brasileiros foram expostos a 88 dias de estresse térmico nesse período, o que equivale a 3 meses de temperatura acima do normal. O branqueamento afetou cerca de 36% das áreas avaliadas, com diversas espécies de coral impactadas. Diante desse quadro, você já consegue ver que ele está finalizando de forma argumentativa. Grife, é inevitável questionar o comprometimento das políticas públicas do setor privado com medidas efetivas de mitigação. Quando ele usa esse verbo de ligação, é inevitável, aí esse adjetivo, ele já está fazendo uma proposta de intervenção. Isso é característica de um texto argumentativo. Coloca proposta, nessa parte que você grifou, proposta de intervenção. Veja, gente, que ele continua. Ele vai apontar medidas de como mitigar. A banca grifou mitigar e pode perguntar o significado. Vocês sabem o que é a mitigação, não sabem? Professor, vou supor que eu não sei. É reduzir, redução de danos. Não basta registrar e lamentar as perdas. Ele já está apelando aí, ó, lamentar as perdas. É urgente investir em estratégias de conservação, em energias limpas e em educação ambiental, de modo a frear o ciclo de destruição. Caso contrário, os corais que já são testemunhas silenciosas, grife, são testemunhas silenciosas, coloque metáfora. Isso dentro de uma notícia jamais seria possível.
Ele está sendo pessoal, ele está sendo metafórico, a linguagem conotativa. Gente, eu disse o que é conotativo e não expliquei o que é. Conotação é linguagem figurada, tá? Para quem ainda está na dúvida, conotação é linguagem figurada, a metáfora também. Se tornarão símbolos de uma negligência histórica que compromete não apenas a biodiversidade marinha, mas também a própria sobrevivência humana. Fechou com chave de ouro aí. Gente, o texto é longo, mas foi difícil? Não, altamente informativo esse texto, não tivemos nenhum problema aqui de identificação. Agora a gente vai fazer a questão. São 10, desejo boa sorte, a gente volta já para corrigir. Vai lá, boa sorte. Oremos, senhores. Vamos lá, primeira questão. Considerando as informações do texto, assinale a alternativa correta. O branqueamento dos corais ocorre apenas... Peraí, gente. Nós chamamos essas palavras de totalizantes. Se der para colocar, você coloca. Totalizante. Isso em interpretação de texto é fundamental que você perceba que geralmente... Na maioria das vezes, elas estão ali justamente para tirar a alternativa como certa. É nunca, sempre, apenas. Então, professor, sempre que apareceu apenas não é a questão. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que preste atenção a elas, fique atento. Quando a temperatura da água permanece elevada durante mais de 88 dias, eu não sei se isso acontece, mas segundo o texto, não. Ele cita que o branqueamento acontece em altas temperaturas. Não é verdade? Não é a. A mortalidade dos corais do Nordeste foi uniforme? Que conversa! Maragogi teve quantos por cento? 90%. O outro teve mais de 50%, não se sabe quanto. Então não foi uniforme. O fenômeno de branqueamento está diretamente relacionado à expulsão? Sim, gente. Quem marcou letra C? 1 ponto, gente. Restam 9. Garanta aí esse ponto aqui no início, né? Isso é revigorante. Começar acertando é bom. Vamos, outra que você vai acertar. É possível inferir. Coloque inferir, grife e coloque assim, ó. Não está no texto. Não está no texto. A inferência é uma dedução com base no texto. Não é que esteja lá, vai estar lá uma informação e você vai interpretar. É a mesma coisa que concluir. Eu te falo uma frase e você conclui. A diminuição natural da dependência econômica... Não, peraí. É possível inferir que a persistência de um modelo de desenvolvimento que intensifique o aquecimento global resultará em quê? Diminuição natural da dependência econômica? Não. Vai aumentar... Na verdade, eles vão ficar sem postos de trabalho, sem comida, né? Porque eles dependem do mar. Manutenção do equilíbrio? Não. Agravamento, letra C. Quem acertou? Ah, gente, de graça a questão, não é, gente? 2 pontos. Restam 8. Outra que está muito fácil. Lembra dos conectores que eu falei para vocês? Mas, porém, entretanto, ela botou uma bem facinha aqui. Por outro lado, óbvio que por outro lado cumpre a função de estabelecer uma oposição. Por outro lado, se você voltar ao texto, você vai ver a oposição. Todo mundo acertou, gente? Letra B, oposição. Quem acertou aí? Gente do céu, que barroada foi essa? Nem todo mundo. Ai, gente, não pode errar de texto, não. Ai, Deus. Vamos lá para a quarta. O texto pertence ao gênero jornalístico científico, eu não disse? Jornalístico e científico que fala sobre um fato científico. Pois, baseia-se em depoimentos pessoais dos moradores, nem se viu isso, gente.
Expõe dados de uma pesquisa sistemática, explicando os conceitos científicos, relacionando com o impacto. Eu acho que sim, né? Sim. Quem acertou? Quem acertou 4 de 4? Nossa Senhora. Desculpa, quem acertou 4 questões aí? Não, quem acertou 3? Ah, tá de boa, né, gente? Mas 4 de 4 tá ótimo. Que bom que suas mentes são boas, né? Não tem maldade no que eu disse, ponto. Pegou, né? Gente, vai lá. Quando isso acontece, isso o quê? Aponta para uma ideia que ainda será introduzida? Eu quero que você coloque o nome disso. Uma ideia que ainda será introduzida se chama catafórico. Coloque esse nome. Catafórico. Lembra de catarro. Botar para fora. Algo que está na frente. Introduz um conteúdo novo no texto? Não. É letra C. Retoma uma ideia. Como é que a gente chama quando retoma uma ideia? Anafórico. Quem é que está em 5 de 5 aí? Quem é que está 4 de 5 aí? Vai começar agora a bagaceira, viu? Lembre-se que você precisa de 6 pontos, tá? Que é 60% da parte de português. Dá para 6 pontos? Eu quero saber quem tirou 6 ou mais aqui, tá? Gente, 5. Vamos começando o fumo. Não é um problema aqui, tá? Aí eu vou para a lousa aqui, vou desligar um pouquinho a minha tela para a gente falar um pouquinho, brincar um pouquinho na lousa. Vamos brincar, gente? Vamos. Vamos lá, gente. Olha só. A gramática define os verbos que são chamados de ação e os verbos que são chamados de ligação. Deixa 2 linhas aqui. Verbos de ligação. Existem mais de 3.800 verbos de ação. Eu não vou decorar todos, eu só decoro os de ligação, que são 10. Mas como aqui é urgente, eu não vou colocar os 10, vou colocar os principais, tá? Que são eles. A quem lembra, né? Ser, estar, permanecer, continuar, tornar e parecer. O mais utilizado são esses 2 primeiros aqui, tá? 1, 2, 3. Vamos ler contigo, vai. Ser, estar, permanecer, continuar, tornar e parecer. Parece um coral, gente, é uma maravilha. Então, são 10, mas eu vou pegar esses que são os principais. Se cair, é mais esses 2 aqui, ser e estar, que é clássico, são verbos de ligação. Professor, e como é que eu reconheço os verbos de ação? Quando não for de ligação. É por eliminação, gente, tem que ser prático aqui na hora da prova. Então vamos lá, eu vou escrever aqui uma frase, ó. O Brasil enfrenta problemas. Nessa frase, para analisar sintaticamente uma frase, a gente sempre começa pelo verbo. Quem é o meu verbo aqui? Enfrenta. Então eu tenho um verbo que ele é de ação ou de ligação? Ação. Não está na lista. Então verbos de ação. A banca pegou uma frase que vai pegar, vai ter uma de sintaxe lá. Na frase que ela cita, comece pelo diabo do verbo. É ele que vai te orientar a frase inteira. Localize o verbo. A gramática diz que existe uma hierarquia de classificação. Hierarquia sintática. Essa hierarquia deve sempre começar a análise pelo verbo, depois sujeito, depois o resto. Isso aqui sou eu, viu? O resto. Porque é o objeto, adjuntado nominal, adverbial. Nunca faça o caminho diferente desse para começar a analisar. A banca tirou uma frase de contexto, pediu para analisar objeto direto, verbo transitivo direto. Começa por quem? A minha análise começa por quem? Depois que localiza o verbo, localiza quem? Sujeito. Depois o resto. Você localizando o verbo, sujeito é a parte mais importante. Localizando o verbo e sujeito, eu lido até com concordância.
porque o verbo concorda com o seu sujeito, ok? Nessa frase, localizei o verbo, já fiz meu trabalho aqui. Quem é que enfrenta problemas? Quem é o meu sujeito aqui? Óbvio, mas você vai ter certeza, você sabe que não vai cair uma frase dessa, né? Mas beleza, aqui eu tenho o meu sujeito que é o quê? Simples, né, gente? Porque só tem um núcleo. Tranquilo? Verbo de ação. Esses verbos aqui, eles produzem objetos. Que tem aquela besteira, objeto direto, indireto. Para ser um objeto, ele tem que ser coisa ou pessoa. Senão não vai ser objeto. Coisa pode ser cadeira, lápis, pode ser noções, amor, humilhação, ódio. Perfeito? Vamos fazer aqui a pergunta, gente. Ó, as perguntas que se fazem ao objeto é o que e quem. Só é feito para verbos de ação. Fazendo a pergunta, o Brasil enfrenta... Tem resposta? Que é o quê? Ótimo. Tire problemas, e se não fosse problemas, seria hoje. A palavra hoje. Vai lá. O Brasil enfrenta, responda, o quê? Não, eu vou fazer a pergunta o quê e você me diz hoje. O Brasil enfrenta o quê? Hoje. Hoje não é coisa. Então eu não posso ter hoje como objeto, que para ser objeto tem que ser o quê? Coisa ou pessoa. Se fosse no Nordeste, vai. O Brasil enfrenta o quê? No Nordeste. Enfrenta o quê? No Nordeste. Eu sei onde ele enfrenta, não o quê. Não é objeto. Para ser objeto tem que ser o quê? Coisa ou pessoa. As palavras que eu disse no Nordeste e hoje ou ontem são elementos que dão ideia de lugar e tempo. Sempre que um termo der ideia de lugar, tempo, intensidade, são 27 tipos, mas eu vou só citar essas. Eles serão chamados de adjuntos adverbiais. A palavra problema responde à minha pergunta? Façamos a pergunta, vai. O Brasil enfrenta o quê? Problemas. É uma coisa. É algo. O que é enfrentado é o problema. Como respondeu, vai ser um objeto. Gente, a banca, ela tá safadinha, sabe? A Consulpan, ela tá trocando o nome, objeto por complemento. Dá no mesmo. Ela pode chamar de objeto ou complemento. Interprete. Esse objeto será chamado de direto porque dele carece uma preposição. Eu vou colocar o seguinte, sem preposição. Professor, e quais são as preposições? Filho, se você não decorou, tá feio. De, para, com, em. Vou dizer só esse, tá? São preposições. Problemas é antecedido por alguma preposição? Não. Então, nós não temos uma preposição. Por isso que é objeto o quê? Yeah. Guarda aqui que eu ainda não terminei essa frase. Olha o cabaré que eu fiz aqui, mas não terminei. Vamos lá. Se eu escrevesse o seguinte, ó. Preciso de dinheiro. Quem não, né, gente? Preciso de dinheiro. Qual é a minha primeira providência para classificar essa frase? Hierarquia. Verbo. Quem é o verbo? Preciso. É um verbo de ação ou de ligação? A lista? Ação. Não está lá? VA. Verbo de ação. Perfeito? Ótimo. Para verbo de ação, eu tenho que fazer aquelas perguntas ok. Professor, se fosse verbo de ligação, eu faço essas perguntas? Não. É só para verbos de ação. Faça a pergunta, preciso o quê? O quê? Usa assim. Preciso de o quê? Dinheiro. A gente não diz preciso o quê? A gente já bota o de, né? Preciso dinheiro. Tem preposição. Não é?
Aqui é a preposição. Se tem preposição e dinheiro é coisa muito boa, nós temos um objeto que indireto. Ou complemento indireto, que a banca tá safada. Complemento indireto é a mesma coisa que... Tá bom? Eu queimei uma parte da hierarquia. Sujeito. É verbo e sujeito. Gente, quem é que precisa? Não está escrito, ele está o quê? Oculto. Sujeito oculto, que é o eu. É mais ou menos isso. Já faço uma prova de fogo com vocês. Aí eu vou dizer o seguinte, ó. Professores permanecem cansados. É estado permanente, não é? Professores permanecem cansados. A banca está dizendo. Qual é a transitividade do verbo? A gente chega já. Não, eu tenho que voltar para cá. Desculpa. Deixa aquela frase quieta que eu vou fazer já. Esse objeto aqui, ele não é direto? Portanto, o verbo, ele vai chamar de transitivo. Aqui, porque muita gente faz confusão, cara, com transitivo e intransitivo. Aí eu vou indicar para vocês uma regra que eu aprendi com a minha professora Cláudia Kozlovski, da faculdade. Nunca esqueci. Ela disse o seguinte: eu sempre confundia verbo transitivo indireto com intransitivo. Aí ela disse o seguinte, ó. O verbo será transitivo. Fale, transitivo. Ele será transitivo quando ele transar e gerar um filho que vai ser o objeto. Repare, esse verbo tem objeto? Tem ou não tem? Ó, o Brasil enfrenta... Não tem objeto? Objeto é um indício que ele transou. O que é o filho? Vai nascer com o dedo? Não, tem um filho. Portanto, o verbo enfrentar, ele é verbo transitivo. Porque tem objeto. Por que ele é transitivo? Transitivo, direto ou indireto? VTD. Repare aqui. Preciso de dinheiro. Não é um objeto? É sinal que ele fez o quê? Transou. Verbo transitivo. Indireto. Porque o objeto é indireto. A minha professora era tão imoral, eu acho que isso veio de mim, sabe? Ela diz, ó, direto é mulher, indireto é homem. Aí eu disse, por quê? Eu disse, porque o indireto tem preposição, a pinta. Indireto é a vulva. Eu chamava de vagina, mas é errado, é vulva, né? A vagina é uma parte, né? Ó, eu aprendi com ela isso. Vamos aqui, gente. Professores permanecem cansados. Quem é o verbo? Minha análise. Permanece. Está na minha lista? Não, na minha lista. Então, se o diabo estiver nessa lista, ele não tem objeto. Ele não é transitivo. Ele não é porra nenhuma. Ele só é chamado de verbo de ligação. Acabou aí, cara. Acabou aí. Aqui, tá na lista? Tá. Então vou chamar de quê? Vitor Linardi. É verbo de ligação. Eu estou abreviando aqui, mas vocês entendem, né? Qual é o próximo passo? Depois do verbo? Siga a hierarquia. Quem é que permanece? Sujeito simples. Repare que vem uma palavra depois, né? Que é cansado. Cansado não pode ser objeto. Por quê? Porque objetos só ficam com verbos de ação. Nenhum desses verbos pedem objeto. Você não está louco de olhar para cá e dizer que isso aqui é um objeto direto. Eu encontro onde você mora e queime sua casa. Tome cuidado. Isso aqui não é. Pergunto a vocês, isso aqui é uma característica dada ao professor? Sim. Se eu tirar faz falta ou permanece? Tire. Isso é um PS, predicativo do sujeito. Fale. Predicativo do sujeito.
Dica rápida aqui, gente. Tem exceção, mas eu não vou falar sobre a exceção que eu quero lacrar aqui, viu? Pensa aqui comigo. Verbo de ligação, espera depois dele um PS. Verbo de ligação, espera depois dele o quê? Predicativo do sujeito. Fale. Predicativo do sujeito. Tipo, todos estavam felizes. Estavam não é um verbo de ligação? O que é que eu espero depois desse verbo de ligação? Olha que coisa boa. O menino, meu filho é um capeta. Não é um verbo de ligação? Capeta vai ser o quê? Predicativo do sujeito. A fruta é ácida. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Tranquilo? Gente, isso aqui são noções, tá? Porque eu precisaria de umas 2 aulas ou mais para falar. Isso aqui vai me ajudar a responder essa questão. Vamos reparar aqui? Ai, menina, é mais 500. Posso falar para você. Não vou falar para o público não, mas quando terminar aqui eu falo para você. Ela está perguntando sobre o predicativo do objeto. Aí, meu filho, é mais 500. Porque eu tenho que explicar muitas outras coisas para a gente chegar no predicativo do objeto. É um pouquinho complicado. Eu fiz um corte no meu canal só sobre o predicativo do objeto. Mas é assim, não dá para você começar uma aula com o predicativo do objeto. Ele precisa de um contexto mais intrínseco, porque é uma qualidade dada ao objeto pelo sujeito. Olha, eu já estou falando, eu disse que não ia falar, né? Aí eu faço uma lista de verbos que se chama tegedicac. O que é o tegedicac? Ter, eleger, julgar. Sempre que você vir esses verbos, pode ter certeza, terá um predicativo do objeto. É bem fácil, né? Não é fácil não. Mas eu explico, viu? Eu tenho um prazer de explicar para você. Sexta, os pesquisadores monitoraram 18 ecossistemas recifais. A banca grifou 18 ecossistemas recifais. Vamos começar pelo verbo? Quem é o verbo aí? Monitorar. Então, vou colocar verbo de ação, porque não está na minha lista. Hierarquia, depois que eu identifico o verbo, eu faço o quê? Sujeito. Quem é o meu sujeito? Sujeito simples. Verbos de ação têm transitividade. Eu vou perguntar. Monitoraram as perguntas. Monitoraram? O que foi que eles monitoraram? Responde a minha pergunta. Tem preposição? Não. Então é o quê? Letra B. Adorei isso aí. Quem acertou? Porra! E eu me passando aqui explicando. Cara, gente, que coisa boa. Tô feliz, sinceramente. Vocês tinham me poupado de falar isso aqui tudo. Vocês já sabiam mesmo, né? Quem foi que chutou aí? Ainda bom. Gente, 7. O cenário revela de forma contundente. Lembra que na minha revisão aqui eu disse que era que vocês errariam, né? De forma contundente. Gente, tem 2 aqui que a gente elimina de cara. É diminuta, vocês não acharam, não? Que é diminuir. E antagônica, que é contrário. Eu não sei se vocês tiraram. Porque se você foi de B ou de D, o negócio tá feio. O câncer avançou aí. Não rola. Então, gente, incisiva ou salutar? Incisiva. Alguém sabe o que é salutar? Não. Mas vocês já ouviram? Tem a ver, gente, grife o S de salutar, coloca assim, saúde. É uma pessoa que está saudável, bem-estar. Bote assim, bem-estar. Eu coloco S de saudável para pegar com salutar. É bem-estar. É incisiva, gente. Quem acertou aí? Olha, eu fiz uma previsão errada que vocês iam errar. Vocês com raiva disso, eu vou acertar. Tá fácil. Se ela pusesse mitigar, o negócio tava feio, não era? Ai, como eu queria fazer essa prova. Gente, no trecho, milhares de comunidades dependem da pesca, do turismo, blá, blá, blá. Vamos grifar aí. O verbo já está grifado. Depender.
Não é o verbo? Está na lista? Então ele é um verbo de ação. VA, verbo de ação. Depois que eu identifico o verbo, eu vou para onde? Quem é o meu sujeito? Sujeito simples, que é milhares. Aí eu vou para o verbo, é de ação, tem que fazer perguntas. Qual é a pergunta que eu faço? Depende, eu não posso dizer depende o quê, mas é o depende de quê. Vamos grifar da pesca, do turismo, da proteção costeira. São 3 complementos que têm preposição. São 3 objetos indiretos. Mas não está perguntando isso, tá? Tem 3 objetos indiretos aí. O verbo... ele está falando sobre o verbo. Então vou voltar para o verbo. Esse verbo transou? Cara, ele de uma vez só teve 3 filhos. Não são 3 filhos aí? Então, verbo transitivo. Você não está louco de dizer que não é transitivo, não. Ele transou. Ele é direto ou indireto? Indireto. Então, você está vendo como ela é safada? Ela botou complemento. E o aluno que aprende objeto não vai dizer o que diabo é complemento. Ela botou complemento. Complemento... Que porra de diabo é isso? O verbo... Complemento objeto... É só a consulpa para fazer isso aqui. Complemento objeto direto. É redundante dizer complemento objeto direto. Mas vamos lá. Tem objeto direto? Não. Complemento objeto indireto apenas? Sim, gente. Apenas. Professor, mas não tem 3? São 3 do mesmo tipo. Teve alguém que foi de D, pelo amor de Deus. Não tem complemento direto aí, não. Quem acertou? Cara, vocês estão bons. E eu me passando aqui na lousa. Valeu. Vamos brincar aqui nessa 9ª questão. Esse A aqui, gente, ó. O A, ele pode ter 3 funções. O A, na maioria das vezes, ele é um artigo. Ele, na minoria das vezes, ele pode ser um pronome oblíquo. O pessoal da turma regular sabe disso, né? Oblíquo. E, por último caso, ele vai ser o quê? Preposição. Anote aí, por favor. E se você vira essa questão, ele te dá as 3 possibilidades. A banca é safada. Teve uma questão da banca, ela botou o A e perguntou se era um verbo. Eu A, tu A, ele A. Não dá. Artigo, pronome oblíquo, preposição. Na maioria das vezes ele é artigo. E quase nunca a banca pergunta isso, tá? Que é muito fácil. Aqui tu salta 3 linhas para a gente fazer a nossa primeira frase. Pode ser o seguinte, ó. Nessa frase, a menina saiu pela janela. Caso ela pergunte quantos artigos existem aqui, vocês me diriam que quantos? Tem 2. Tem um escondido aqui, mas calma. Esse A aqui, ele é um artigo porque ele acompanha obrigatoriamente um substantivo feminino. Então a gente vai chamar de artigo definido porque ele aponta para um substantivo, ele acompanha determinando gênero e número. Qual é a função de um artigo? Apontar e definir o gênero do substantivo. O pela é uma contração da preposição por mais o artigo a. Eu provo que aqui é um a porque janela é um substantivo que? Feminino. Diz para mim, qual é a função de um artigo? Gênero e número de um substantivo. Ele vai ter que acompanhar um substantivo. Antes de você chamar o a de artigo, veja, ele está apontando para algum substantivo? Perfeito? Já o a, pronome oblíquo,
é quando ele substituir por coisa ou pessoa. Escreve aqui na frente, que eu estou com preguiça. Bota na frente aqui, ó. Substituir coisa ou pessoa. Faz no caderno, menino. Vai dar aí tempo aí. Vai dar certo aí? Porque preposição são muitas dicas. Hoje foi o quê? Foi geografia? Foi? Atualidades? Ah, foi informática, né? Hoje foi só eu e Roberto? Ah, é João Filho, foi informática. Então eu digo o seguinte, ó. Eu a vi mais cedo. Nessa frase, gente, eu já começo desconfiando desse a, porque para ele ser um artigo aqui, ele teria que apontar para um substantivo. Vi é verbo, você não está louco, não é, gente? Então aqui é um verbo. Esse a, o que foi que eu disse aqui para o pronome? Substitui o quê, gente? Quando se diz, cara, eu a vi mais cedo. Isso aqui não é uma pessoa, não. Eu a vi mais cedo. Se fosse Ana e Maria estavam andando na rua. Eu as vi. Fale, eu as vi. Se fosse um rapaz, você diria como eu o vi, que é o homem. Pare de dizer, eu vi ela. Vi ela é uma rua pequena. Via pequena, tá bom? Nada de vi ele, nada de vi ela. Eu o vi. Sabe aquela geladeira nova lá da Zeni? Eu a comprei. O a e o o, para ser pronome, tem que substituir o quê? Cara, e a preposição? Quando não for artigo nem pronome. Não, gente, eu vou colocar aqui algumas dicas, mas isso aqui é uma verdade, tá? Quando não for nem artigo nem pronome, vai ser preposição. Aí eu vou te dar umas dicas aqui, vai lá. Entre verbos, vírgula, antes de, desculpe, a singular, diante de plural. Entre verbos, há no singular diante de plural e antes de um, que é outro artigo, né? Um ou uma, tanto faz. São só essas? Não, mas essas aqui são as principais. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Comecei a peidar. Comecei a peidar. Não faça isso aqui, gente. Olha o tanto de gente que tem aqui. Já pensou? Comecei a peidar. Aqui não verbo? Aqui não verbo? A entre dois verbos, esse a vai ser o quê? Preposição. Posso dizer o seguinte. Refiro-me a mulheres cearenses. Refiro-me a mulheres cearenses. A no singular, diante de plural, esse a vai ser uma preposição. Poderia ser, refiro-me a uma moça. Antes de um ou uma, esse a também é uma preposição. Então, no material de vocês, a gente já pode ver esse exemplo. Mas termine de copiar. Mas se referem a realidades. Esse a, se eu não me engano, ele está no singular, correto?
Ele está diante de uma palavra que está no plural. Então, obviamente, eu tenho uma preposição. Vamos para o quê? Falamos na aula passada, mas a gente retoma agora. O que, escreve aí, o que, quando dá para ser trocado por o qual, ele é o quê? Ele vai ser pronome relativo. O que, quando troca pela palavra isso, conjunção integrante, CI. Nessa frase eu digo assim, mas se referem à realidade às quais atinge diretamente ecossistemas. Vamos trocar por as quais? Vai lá, de novo, vamos ler comigo, vai. Mas se referem a realidades às quais. Perfeito. Deu para trocar por as quais? Portanto, esse aqui é uma PR. Pronome relativo. Letra D. Olha como a banca foi boazinha, ela nem botou relativo, botou só pronome. Alguém acertou essa nona? Você está vendo, quando vem gramática, ela vai... Vamos para a 10ª. Ixi. Quem foi que veio aqui a aula passada? Eu expliquei esse trem aqui. Eu dei uma dica boa. Vamos lá. O branqueamento é um fenômeno induzido pelo excesso de calor na água do mar. Eu acho que esse aqui também é um pronome relativo. O que vocês acham? Vamos contigo. Vamos trocar por o qual, vai. O branqueamento é um fenômeno induzido pelo excesso de calor na água, o qual faz com que os corais... O qual o quê? O branqueamento. Esse que deu para trocar por o qual? Então põe na frente PR. O que quer dizer PR? Aprendemos na aula passada que todo pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva. Só que tem duas adjetivas aí. Vamos brincar um pouquinho? Na própria alternativa, vai lá. Na letra C, circula esse S de restritiva, circule o S. E circule o V de restritiva. Quais foram as letras que eu grifei? Que quer dizer sem vírgula. Sem vírgula. Circule agora o do explicativa. Circule o C e o V, que quer dizer o quê? Com vírgula. Vê se antes do relativo tem vírgula. Então é o que, gente? Explicativo. Letra B. Posso? Eu vou terminar aqui. Gente, por favor, ó. Na 10ª, letra B. Eu vou jogar aqui na lousa mais um caso para a gente treinar. Mas me diga aqui, de 10, quem acertou 6 ou mais aqui? Ah, o coração bate forte, gente. Vocês entraram. É muito frio, gente. Muito frio. Não é? Ninguém usa ventilador aqui. Não tem muriçoca. Na casa de vocês tem muriçoca? Ô, povo mentiroso. Claro que tem. Lá no Frei Damião, se deixar, meu filho, ela leva você. Você dorme no quarto e aparece lá na sala. Você sabe o que é que eu uso? Mosquiteiro. Vocês usam? Quem é que tem mosquiteiro aqui em casa? Vocês dormem com ele, né? Mas, menino... Pois eu coloco, eu durmo de mosquiteiro, elas ficam tudo fazendo sinfonia fora e a gente dormindo na maior paz. Povo brega tem que usar. Vocês usam Baygon na casa? Ou não usa nada? Repelente? Repelente não funciona não. Aquele off, já viu aquele off? É laranjinha? Vale bosta. Pelo menos então as minhas, que é lá do Frei Damião, já estão imunes a esses repelentes aí. Gente, olha só. O jovem que morreu. O jovem, o qual morreu. Não dá para trocar por o qual? Deu para trocar por o qual, eu tenho um pronome relativo. PR, pronome relativo. Como é que eu descobri que esse que é um pronome relativo? Porque deu por o qual.
Qual é a consequência disso? Se tem pronome relativo, tu ganha 3 nomes. Oração subordinada adjetiva. Professor, por que oração subordinada adjetiva? Não interessa. É. Ponto, gente. Você não precisa saber o porquê. Como é que eu identifico o pronome relativo? Troca por o qual. Qual é a consequência disso? Oração subordinada adjetiva. Tem vírgula antes desse relativo? Não. Restritiva. Restritiva. Ó. SV. Sem vírgula. Nesse próximo exemplo. O Ceará, o qual é muito frio. Vamos dizer, vai. O Ceará. Deu para trocar por o qual? O que é que nós temos aqui? Não. O que? E todo pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva. É restritiva? Explicativa. Qual é o bizu da explicativa? CV, com vírgula. Qual? Essa aqui? É só porque tem vírgula antes, ó. Se vier uma vírgula antes do relativo, ela já é explicativa. É adjetiva, explicativa. Sempre. Vírgula antes do relativo, explicativa. Sem vírgula, restritiva. Gente, bom sábado para vocês. Obrigado por terem ficado até agora. Não, peraí, eu vou tirar uma foto.